Bom dia, amados irmãos e irmãs, servos e servas, graça e paz do nosso Senhor, maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus que habita no meio dos seus santos. Pai, no seu nome paralítico anda, cego enxerga, surdo ouve, mudo fala, oh glória a Deus. No seu nome força negativa tem que bater em retirada. No teu nome, oh Deus, obras de macumbaria, bruxarias são destruídas em nome do Senhor Jesus. Oh glória a Deus. Abriremos nossas Bíblias nesse momento em Gênesis 3, versículo de número 1. Oh glória a Deus. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dela, nem nela tocarás, para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeste, se abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu também o seu marido a ele, comeu com ela. Amados irmãos, vocês prestam bem atenção. Vocês se mantêm numa didática, se mantêm numa direção, se mantêm concentrados nesse momento, meus amados irmãos e irmãs, nessa mensagem bíblica. Olha, a desobediência trouxe o pecado para a terra. A desobediência de Adão, porque o Adão naquele momento era a peça-chave do jardim do Éden, era o patriarca daquele jardim do Éden. A desobediência de Adão trouxe o pecado para a terra. Adão era o primeiro ser humano criado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E o Senhor tinha dado todo o poder também ao Adão, amados irmãos. Adão tinha todo o poder. Adão deu nome a todos os animais. Adão deu nome a todas as aves do céu. Adão deu nome a todo bicho rastejante, voante, e a todos os peixes que nadavam nas profundezas do rio e nas profundezas do mar. Adão era um dos homens mais importantes para Deus, porque ele era um dos homens mais importantes para Deus, porque Deus todo dia ia procurar o Adão no jardim do Éden para os dois se conversar. Olha para você ver, hoje, nós que procuramos Deus, e muitas vezes nós saímos da presença de Deus, mas o Adão não. O Adão, Deus ia no jardim do Éden, na presença de Adão, porque Adão era o primeiro ser humano a ser criado por Deus na terra. E Adão ainda desobedeceu a palavra de Deus, porque eu não posso jogar a culpa do pecado terráqueo de hoje, do pecado terrestre, que o salário do pecado é a morte, jogar na culpa de só da Eva. Não. O Adão também teve uma grande sentença, uma grande culpa nisso aí. Amados irmãos, Adão estava no jardim do Éden, sabia, o Senhor tinha dito para ele que aquela árvore que estava no meio do jardim
não era para ele tocar, principalmente comer. Aí Deus percebeu que o Adão estava meio triste, rondando para lá, para cá, muito sozinho no jardim do Éden. Deus pega, deita Adão, entra em sono profundo da costela de Adão. Deus fez uma disjuntora para o Adão. O que significa uma disjuntora? Uma esposa do Adão. Mas vejamos da seguinte forma: hoje a mulher, ela não quer ser o que Deus criou ela para ser. Porque Deus criou a mulher para governar o lar e o homem para administrar todas as coisas do lar. Deus criou a mulher para governar o lar, mas o homem para administrar as coisas que ela vai governar. Ela não quis. Do momento que ela não quis, o que é que aconteceu? Adão caiu na mão da mulher. Adão deixou a mulher ser administradora dele e no mesmo tempo ser a governante dele. Porque se Adão se impôs no lugar dele de administrador para administrar o que vinha dela, não teria o pecado no mundo. Mas ele deixou ela ser administradora do lar, que seria o grande jardim do Éden, onde eles moravam, onde eles estavam, e a governante no mesmo tempo. Ela foi lá, ouviu a serpente, que a serpente estava cheia de diabo, cheia de demônio, que naquela época já existia o diabo, querendo destruir o casamento, querendo destruir uma união, uma coisa criada por todo amor e carinho pelas mãos de Deus, que é o laço matrimonial, nossos filhos, nosso lar, nossa esposa, nosso convívio com a nossa esposa, tudo criação de Deus. O que aconteceu, amados irmãos? Adão vai e aceita comer a maçã que a Eva trouxe endemoniada, vindo junto com a serpente. Amados irmãos, não existe pessoas endemoniadas, existe pessoas possessas de demônios, que ouvem e dá entrada e dá guarida e deixa o mal trabalhar e entrar na sua vida. Porque do momento que você desobedece o seu pai terráqueo, você deu lugar ao diabo na sua vida. Do momento que você ouviu um conselho da sua vizinha que está com casamento, que está com o seu laço matrimonial, com a sua casa arrebentada, que você ouve o conselho de ímpio, ouve o conselho de pecador, você deu entrada ao Satanás, o diabo, na sua vida. Salmo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 3 ou 4. Bem-aventurado ou bem-aventurança é aquele que é feliz. Presta bem atenção. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que eu acabei de te dizer, pessoas endemoniadas, e nem trilha no caminho dos pecadores, pessoa que deu lugar ao Satanás na vida dele, e nem se detém na roda dos escarnecedores. São os abutres que já destruiu o casamento, destruiu o seu trabalho, destruiu a sua casa, jogou a sua carne para o diabo comer. Porque todos os dias nós deparamos com a serpente na nossa vida, nós que não percebemos. O homem depara com outro homem que se diz amigo dele, que está com a vida arrebentada, cheia de diabo, te dando um mau conselho para você ir para boteco, te dando um mau conselho para você passar ali que tem umas mulheres, te dando um mau conselho para ir jogar um futebol, largar sua família de lado, te dando um mau conselho para você ir ali com a roda de pagode, com um campo de futebol, para um bar, para uma seresta, e deixar sua família de lado. Aquilo que Deus criou na sua vida, aquilo que realmente tem valor na sua vida, é a sua família. Mas todo dia levanta uma serpente. A mulher a mesma coisa. Todo dia levanta a serpente na vida dela. Pessoas cheias de astúcias, pessoas invejosas. Amados irmãos, tem pessoas invejosas de todo jeito. Só de você tratar a sua esposa bem, a inveja vem.
Amados irmãos, eu trato a minha esposa como uma rainha. Bom dia, meu bem, Jesus te ama, eu também. Boa tarde, meu bem, Jesus te ama, eu também. Boa noite, meu bem, Jesus te ama, eu também. Estou feliz de ser casado com você. Todos os dias eu cumprimento a minha esposa. Se eu for sair de carro com a minha esposa, a primeira coisa que eu faço é abrir a porta do carro para ela. Quando ela vai descer, abra a porta do carro também, para não dar entrada do Satanás na vida dela. Porque a mulher frágil sempre se levanta uma amiga dela, cheia de astúcia, cheia de demônio, para derrubar, destruir, acabar com o casamento dela. Muitas vezes está até de olho no marido dela e ela não sabe, mas está por ali tentando destruir aquilo que Deus criou, que é a família, irmão. A família é uma coisa muito sagrada. Aí pega o Adão, vai lá e come aquela maçã. Automaticamente, quando ele comeu aquela maçã, a serpente se transformou em diabo e ficou rindo. Destruiu o que Deus criou. Agora sim, o salário do pecado é a morte. Vamos ver como o Deus deles vai se comportar diante dessa situação. Chegou a tardinha, o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel, Jeová Jiré, o Deus dos exércitos, chega no jardim do Éden, grita Adão, grita Eva, nada dos dois. Da onde eu estou aqui fazendo o quê? Pegaram as folhas de palmeira, de mato, de bananeira, estava costurando para colocar na frente e atrás, porque eles tinham comido o fruto da árvore da vida e perceberam que estavam os dois pelados. Está vendo aí, amados irmãos? Aí naquele mesmo momento, o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel olhou para Adão, olhou para Eva e falou: desse momento adiante, o varão vai viver do seu próprio suor, do seu próprio trabalho, e a mulher vai sentir a dor do parto, uma das piores dores que tem, que a mulher sente. E vou colocar intriga entre o homem e a mulher. É o que acontece todos os dias, dentro dos lares, dentro das casas. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que orar, nós temos que estar sempre diante da palavra de Deus. Nós temos que estar sempre com a nossa cara no pó, nosso joelho no chão, nossa Bíblia na mão. Aí aquele pecado lá de trás de Adão e Eva sujeitou em dois filhos, Caim e Abel. O Caim nasceu rebelde, o Caim nasceu homicida, o Caim nasceu ciumento, o Caim nasceu orgulhoso, o Caim nasceu com usura, o Caim nasceu com vontade de ganhar dinheiro e ficar rico e dar o pior para os outros, o pior para Deus. Abel não. Abel sempre cuidando das coisas de Deus com todo amor e carinho, sendo reto, correto, com a própria mãe dele, com o pai dele, que chegou a ponto de Caim ter ciúme da convivência de Abel com o pai e a mãe dele. Caim virou agricultor, cuidando da terra para sobreviver, e Abel criava ovelha. É isso aí, foi o que Deus disse: vocês viverão do seu próprio suor, do seu rosto, e a mulher vai sentir a dor do parto. Amados irmãos, plantou Caim, começou a colher as frutas, plantou Abel, começou como agricultor, como criador de ovelha. Agricultor era o Caim, Abel, criador de ovelha. Aí chegou o dia, estava prosperando todos os dois, mas porque Deus deixa o mal prosperar um pouco, o ímpio inchar, o transgressor da lei achar que está vencendo, que aquilo tudo é dele, mas depois ele tomou a rasteira. Aí chegou a hora de colocar o dízimo, as ofertas no altar de sacrifício, colocar no altar de sacrifício. Abel foi lá, pegou só a melhor ovelha, naquela época a ovelha branquinha
é que tinha mais valor, que a ovelha pura servia para sacrifício, para colocar no altar de Deus, para apreciações dos pecados. Os pecados naquela época era colocado, era remido com sangue de ovelha. Quando a ovelha fosse branquinha, botava na apropriação, botava no altar de Deus o sangue de uma ovelha. Abel foi lá, deu a sua melhor ovelha para o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel. Uma ovelha branquinha, colocou no altar de sacrifício. No mesmo momento, Deus desceu do céu e aceitou a oferta de Abel. Que era uma oferta de coração, sem usura, sem orgulho. Era uma oferta sábia, vindo do fundo do coração. E o Caim, cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de orgulho, coração arrigado em riqueza, em dinheiro, achando que aquilo tudo era tudo, e que Deus era cego e que Deus era bobo, que Deus não era onisciente, onipresente, e que Deus não estava em todos os lugares. Caim foi lá e pegou a pior verdura que ele tinha plantado, as piores frutas, botou no altar de sacrifício de Deus, e Deus não aceitou aquilo. Deus aceitou só a oferta de Abel. E irou naquele mesmo momento, ficou irado Caim, procurou matar o seu irmão. Foi o primeiro homicídio da terra. Caim pegou uma pedra, matou Abel, colocou, escondeu o corpo num canto. Foi o primeiro homicídio na terra. Que o pecado está até hoje na terra. O pecado vindo de Adão e Eva. Os dois têm a mesma medida, têm o mesmo peso, têm a mesma balança. Enganosos os dois. Todos os dois foram enganados pela serpente. Todos os dois têm uma grande parcela de culpa que trouxe o pecado para a terra. Mas Romano diz que o salário do pecado é a morte. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor abençoe o meu lindo e belo casamento com a minha esposa maravilhosa, Nenenzinha, que está em casa, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a nossa casa e o nosso lar. E o Senhor abençoa sempre a saúde da minha esposa e a vida financeira dela. Peço que o Senhor também sempre abençoe a minha saúde, Senhor. Abençoa a minha vida financeira, quebrando e arrancando toda enfermidade para o futuro. Oh, glória a Deus. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Hoje é sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Eu estou numa das praças de Governador Valadares, Minas Gerais. Oh, glória a Deus.